Olá, me chamo Marcos Trigueiro, tenho 23 anos e há mais de 3 anos iniciei minha jornada como planejador financeiro. Eu saí do absoluto zero e hoje eu faturo mais de R$ 150 mil por ano. Além disso, eu também sou sócio da Think Finance, que tem como missão transformar o Brasil através da educação financeira. A gente faz isso por meio do apoio ao profissional planejador financeiro. E hoje eu estou aqui para te mostrar como eu encontrei a liberdade profissional na minha carreira de planejador financeiro. E antes de te falar sobre como eu conquistei através da minha carreira de planejador financeiro a minha liberdade profissional, eu quero te falar um pouco sobre o cenário atual das pessoas que não possuem liberdade, flexibilidade e autonomia. E quando a gente fala dessas pessoas que não possuem esses três benefícios na sua profissão hoje, a gente olha para o senso comum. Óbvio, a gente tem sempre as exceções para toda regra, mas o senso comum são aquelas pessoas que têm suas profissões, seguem inicialmente o caminho de estágio e depois engrena dentro de determinada empresa. Essas pessoas, elas não possuem autonomia nenhuma na sua jornada de trabalho. Sempre vai ter uma pessoa acima delas, um chefe, cobrando coisas absurdas ou fazendo trabalhos que nem estava no seu esboço, na sua carga de contratual. E quando a gente fala dessa falta de autonomia, a gente associa muito também à falta de flexibilidade. Essa falta de flexibilidade vem também dos horários rígidos que a maioria das profissões elas impõem nas pessoas. E além disso, a gente tem também a falta de liberdade geográfica. Então, a maioria das pessoas hoje, elas estão presas num determinado local de trabalho, seguindo uma rotina totalmente monótona, uma rotina totalmente estressante, o que gera diversos tipos de distúrbios e frustrações nessas pessoas. E quando a gente fala desses problemas no senso comum, eu gosto muito de associar com alguns amigos próximos a mim. Hoje eu tenho 23 anos e a maioria dos meus amigos do meu ciclo estão em jornada de estágio. E conversando com esses amigos, a maioria deles, pelo menos 95% deles, reclamam do mesmo problema. Eles têm um contrato de estágio que na teoria era para ser 6 horas de carga horária e eles terminam demandando muito mais tempo para exercer as atividades que são cobradas a eles. Então, tem um chefe, um superior, que termina cobrando coisas absurdamente fora do esboço do contrato que eles assinaram. Então, terminam que eles trabalham mais do que deveriam, ganhando bem menos do que eles estão trabalhando para, de fato, naquela jornada no dia a dia. E isso é algo que frustra muito as pessoas que estão iniciando nesse mercado de trabalho. Esse senso comum, essa falta de tempo, ela gera diversos tipos de perdas. A falta de tempo para viajar. Então, tem gente que não consegue usufruir, por exemplo, do seu tempo livre. Por quê? Porque tem uma alta demanda devido ao seu chefe, devido à sua profissão, devido à sua carga horária exorbitante. Tem gente que não tem tempo, essa falta de tempo hoje, para cuidar da sua saúde, nem sequer para exercer atividades físicas prazerosas que aquela pessoa vai gostar. Por exemplo, uma pelada, uma corrida na praia, ou até mesmo ir para a academia. E a gente sabe que saúde pessoal, ela tem muita relação com o desempenho profissional. E principalmente essa falta de tempo, devido a horários e cargas exorbitantes, ela faz com que a gente não tenha tempo para nossa família. E isso é algo extremamente preocupante, não só para quem está ingressando agora no mercado de trabalho, para pessoas que já estão nesse mercado de trabalho, tem tempo. Por isso que a gente precisa sair desse status quo comum, a gente precisa quebrar esse paradigma e buscar algo novo, algo fora da curva que proporcione liberdade, autonomia e flexibilidade. E por isso eu estou aqui para te mostrar como a minha profissão de planejador financeiro me proporciona todos esses benefícios. E eu vou te falar um pouco sobre a minha rotina como planejador financeiro.
E quando a gente fala dessa profissão de planejador financeiro, existem dois regimes de trabalho de modo geral. O regime part-time, que é quando você tem que conciliar a atuação como planejador financeiro também com outra profissão, que é no caso de você buscar a profissão de planejador financeiro para adquirir uma renda extra e depois fazer essa transição de carreira. E o regime full-time, que é quando você se dedica 100%, dedica toda a sua exclusividade à profissão, que é o meu caso hoje. Hoje eu dedico 100% a essa profissão de planejador financeiro. Então, como eu me dedico 100%, eu tenho que montar um cronograma para poder me direcionar e otimizar os meus resultados. Então, no meu cronograma hoje, eu tinha horários definidos para prospecção. O que é esse horário definido para prospecção? Para captar novos clientes, para levar a educação financeira para cada vez mais pessoas. Só que eu já estou num momento da minha carreira em que eu não preciso desprender meu tempo para ir atrás de novos clientes. Esses clientes, eles já chegam para mim de forma passiva, decorrente do atendimento que eu prestei para os meus clientes atuais. Então, com o resultado que meus clientes atuais eles obtêm, com as vantagens que eu consigo agregar na vida financeira deles, as pessoas próximas a eles também vão querer essas vantagens. E elas vão perguntar, pô, como é que tu tem esse resultado tão bom? E aí meus clientes vão lá e me indicam. Então, hoje eu não vou atrás de novos clientes. Hoje os clientes chegam para mim de forma passiva. Mas óbvio, esse nível é um nível um pouco mais avançado na profissão. Para iniciar, você precisa desprender um momento ali para prospecção. Além disso, eu também coloco um horário para estudar as atualizações que estão ocorrendo no mercado financeiro, até porque o mercado financeiro ele não é estático. O mercado financeiro é totalmente dinâmico. A todo momento a gente tem atualizações envolvendo o mercado financeiro. O que é que eu faço? Eu estudo essas atualizações, vejo o que é pertinente para cada um dos meus clientes e o que não for pertinente, eu nem chego a notificar eles dessas mudanças. Na minha profissão também, eu tenho a facilidade de colocar no meu horário práticas e capacitações para que eu desenvolva a minha carreira profissional e também desenvolva o meu pessoal. Então eu consigo colocar horários para leitura, eu consigo colocar horários para palestras, para eventos, para troca de networking com outras pessoas, outros profissionais já existentes no mercado. Então essas capacitações, elas são muito importantes para acelerar os resultados que o planejador financeiro ele tem. Além disso, eu também faço a montagem dos planejamentos financeiros dos novos clientes que estão buscando essa educação financeira, que chegam até mim de forma passiva, e eu faço a atualização dos planejamentos financeiros dos clientes que eu já tenho, conforme as atualizações que eu estudei que estão acontecendo no mercado financeiro. Então eu tenho esse tempo tanto para montagem quanto para atualização dos planejamentos financeiros. E o último ponto é que eu consigo ter uma rotina de reuniões, reuniões de acompanhamento, em que eu me reúno com meus clientes, agrego um novo tema na vida financeira deles e também eu entro a fundo sobre como eles estão em relação ao planejamento financeiro que eu entreguei anteriormente. E eu consigo ter esse horário para reuniões e montar um cronograma de reuniões de forma flexível com a minha rotina. Um horário que seja agradável para mim e também para o meu cliente. Então eu consigo ter essa autonomia de montar o meu horário de trabalho, algo que a maioria das pessoas não tem hoje. Então, com a tecnologia, fica muito mais fácil a gente atingir pessoas de qualquer lugar do mundo. Hoje, por exemplo, estou falando com você de Recife, Pernambuco, e eu atendo clientes no Brasil todo. Eu atendo cliente que está lá na Amazônia, na fronteira. Eu atendo cliente que está em Goiás, atendo cliente de São Paulo, Rio de Janeiro. E já recebi proposta para fazer até consultoria internacional. Mas, como o mercado internacional, o mercado financeiro internacional é diferente do mercado financeiro nacional, aí eu preferi ainda não dar esse passo. Mas já está no radar ali também de ter essa liberdade financeira e atingir qualquer lugar do mundo. Porém, essa flexibilidade não é algo que toda profissão tem. Muitas pessoas hoje se sentem aprisionadas com a sua rotina e com a sua profissão. Então imagina você ter uma profissão hoje
que te permita trabalhar de qualquer lugar do planeta. Imagina você ter uma profissão que te proporcione toda a liberdade geográfica e toda a flexibilidade de horários. Essa é a profissão de planejador financeiro. E falando sobre liberdade geográfica, eu gosto sempre de lembrar algo que aconteceu comigo. Em dezembro de 2022, eu estava viajando com um grupo de amigos para Noronha e um cliente me pediu uma reunião enquanto eu estava lá. E devido aos benefícios de ser um planejador financeiro, eu fiz a reunião com esse cliente. E qual é o detalhe? No fundo, aqui da reunião do computador com o cliente, e no fundo, a vista para a Baía do Sancho. E ao final da reunião, eu desliguei a chamada, postei a foto com o cliente no Instagram, o cliente repostou. Fui andar ali pela Baía do Sancho com a melhor vista eleita com uma das 7 maravilhas do mundo. Então, esse benefício de poder trabalhar de qualquer lugar é um benefício que, para mim, é algo totalmente prazeroso. E além dessa liberdade geográfica de poder chegar lá em Noronha e trabalhar de frente para a Baía do Sancho, com a vista para uma das 7 maravilhas do mundo, você tem a liberdade geográfica de trabalhar em outros lugares também. Você consegue trabalhar de casa, você não precisa estabelecer seu ponto num local fixo de trabalho, numa rotina totalmente monótona. Você pode trabalhar até mesmo de um café. Ah, não quero trabalhar de casa, estou a semana toda trabalhando de casa. Vai num café, toma um café, troca um networking com outras pessoas, conecta a internet e pronto, você está preparadíssimo para fazer a reunião com seus clientes, para se atualizar do mercado e até mesmo montar planejamentos financeiros, por que não? E você consegue trabalhar de outros lugares. Setembro de 2022, se eu não me engano, eu acho que foi 2022, eu viajei para a Europa com a minha família. E eu fiz uma reunião com meus sócios do navio. A gente fez um cruzeiro pela Europa, chegou em Amsterdã, na Holanda, subiu para a Alemanha e desceu de navio até Portugal. E aí a gente foi fazendo paradas, porque era um cruzeiro ali pela costa. E aí, dentre essas paradas, eu estava precisando fazer uma reunião com meus sócios para resolver algumas pendências aqui da SINC. E aí eu tive que fazer uma reunião do navio. Então eu estava lá em alto mar, com a minha família, e também estava resolvendo coisas aqui na SINC. Eu tenho essa liberdade de trabalhar de qualquer lugar que eu quiser. E detalhe, um dia depois a gente estava passando pela ilha de Ibiza, não cheguei a descer na ilha de Ibiza, mas estava trabalhando, não estava em chamada com meus sócios, mas estava trabalhando, resolvendo coisa da SINC. Me diz, qual profissão do mundo iria me dar essa possibilidade de trabalhar num navio, em alto mar, passando pela ilha de Ibiza? Porra, nenhuma profissão. Então, essa liberdade, essa autonomia e flexibilidade de horários é algo que é fora do cenário atual em que a maioria das pessoas se encontram. Principalmente você que está começando agora no seu mercado de trabalho, ou você que quer ingressar no mercado financeiro, por exemplo. Além disso, a profissão de planejador financeiro, ela proporciona para a gente uma conciliação entre a vida pessoal e a vida profissional. A gente, por exemplo, pode, através da flexibilidade que a gente tem de horários, colocar na nossa agenda compromissos particulares. Por exemplo, o meu sócio, Henrique, ele não faz reunião dia de segunda-feira à noite. Porque toda segunda-feira à noite ele tem o horário de lazer dele, que é a pelada dele. Então, toda segunda-feira, 7 horas da noite, ele está lá na pelada dele. Por quê? Porque é algo que para ele é um hobby. É algo que para ele é prazeroso, é algo que para ele consegue encaixar na agenda e ter essa autonomia de decidir que não vai trabalhar na segunda-feira a partir das 7 horas. Assim como, não somente para hobbies, mas como para compromissos familiares. O meu sócio Luan, toda terça e quinta, ele vai buscar sua filha Melissa na escola. E aí ele já coloca na sua agenda esse horário pré-definido para ir buscar sua filha na escola. Por quê? Porque é algo que para ele se comprometeu a ir buscar a filha, é algo que ele quer acompanhar esse crescimento. Então ele consegue fazer parte disso. Ele consegue unir o profissional com a sua vida pessoal, coisa que a maioria das profissões hoje não permite esse alinhamento, não permite esse equilíbrio. Então, esse equilíbrio proporcionado pela profissão de planejador financeiro é algo totalmente
fora da curva. É algo que eu busquei no início da minha jornada ao ingressar nessa profissão e é algo que eu garanto para vocês, é algo que, assim, não tem preço. Você trabalhar de qualquer lugar através da liberdade geográfica, montar o seu horário de trabalho de acordo com os horários que sejam condizentes com os seus compromissos pessoais, seus compromissos familiares, ou até mesmo que você consiga alinhar esses horários com seus clientes, e algo uma profissão que te proporcione toda a autonomia de você não ter que seguir cargas de horário exorbitantes ou ter que dar satisfação para um chefe que trabalha menos que você, é algo que não tem preço. A profissão de planejador financeiro foi onde eu me encontrei e onde hoje eu consigo transformar vidas e tendo todos esses benefícios de ser esse profissional, de ser um planejador financeiro. Apesar dos benefícios da profissão de planejador financeiro ter essa liberdade geográfica, ter toda a autonomia e toda essa flexibilidade de horários, a gente tem que olhar para o outro lado da mesma moeda. E já a gente tem que entender quais são os desafios que esses benefícios eles geram na profissão. Até porque é aquela velha história que grandes poderes geram grandes responsabilidades. Então a gente precisa entender que a gente ter toda essa flexibilidade, autonomia e liberdade, nem tudo são rosas. Então a gente não pode se encantar com os benefícios que a profissão ela vai proporcionar para a gente. A gente tem que ter disciplina e a gente tem que ter organização. A gente tem que ter disciplina e seguir os horários que a gente estabeleceu, tanto para prospecção, quanto para estudo, quanto para capacitação, montagem de planejamento. Não é porque você vai fazer uma reunião com o seu cliente, uma vista paradisíaca, numa ilha paradisíaca, ou uma vista num navio em alto mar, que você está vivendo uma vida de novela. Não. Existe um esforço, um trabalho por trás daquilo. Não é só chegar e achar que, pô, sua profissão é a melhor do mundo e não tem desafio. Toda profissão tem que lidar com desafios. Então, essa disciplina, ela é imprescindível. E a organização que você vai, através da sua autonomia, colocar no seu horário, desprender e colocar lá na sua agenda, você tem que seguir. Então, você vai também ter que abrir mão de algumas coisas, como, por exemplo, enquanto meus amigos, eles trabalhavam das 8 às 18, no caso dos estagiários, de manhã, das 8 até às 14, eu estava fazendo reunião na parte da noite. Por quê? Porque eu tenho muitos clientes que são oficiais militares. Então, para esses clientes oficiais militares, para eles, o horário noturno é o horário ideal para fazer reunião. Então, eu faço muita reunião na parte da noite, enquanto a maioria das pessoas está jantando, está indo assistir um filme ou fazendo alguma atividade física. Bom, eu abro mão disso, por quê? Porque eu uso meus outros horários livres para poder fazer essas coisas. E começo a fazer reuniões na parte da noite. Além disso, eventos. A maioria dos eventos grandes que eu participo são no final de semana, sábado, domingo. Então, sim, você vai ter que perder. Não é que você vai ter que perder, mas se você quiser acelerar o seu desenvolvimento, você tem que abrir mão de um sábado, de um domingo. Eu já fiz muita reunião, já fiz muita ligação dia de sábado. Então é algo que, se você quiser acelerar o seu desenvolvimento, acelerar o seu crescimento profissional, você precisa abrir mão. Você precisa plantar para poder colher. E não somente eventos, capacitações, tudo que você imaginar, você vai ter que abrir mão de alguma coisa. Então, muitos amigos estavam indo lá para o futevôlei. Eu, que gosto muito de jogar futevôlei, ficava em casa e fazia o futevôlei no horário um pouco mais tarde. Meu futevôlei hoje é de 9 às 10 horas da noite. Então, sim, a gente tem que entender que o nosso horário, por ter essa flexibilidade, é um horário diferente. E para mim, eu não vejo problema nenhum, por sinal, para mim é muito bom, até porque a minha carga horária é algo que eu defino. E eu consigo, além de definir essas cargas horárias que eu vou fazer em reunião, eu consigo também definir e preservar horários na minha agenda para viajar com minha família, por exemplo. Se eu quiser não trabalhar na quarta, quinta e sexta, eu antecipo algumas reuniões na segunda e terça ou nas semanas anteriores para poder deixar a quarta, quinta e sexta livre para viajar ou fazer alguma coisa. Óbvio, algo específico, algo sazonal, porque geralmente eu trabalho na quarta, quinta e na sexta também, tá? Então a gente tem que olhar pelo outro lado da mesma moeda.
que nem tudo é positivo. Tem um lado ruim, mas óbvio, a parte boa supera em muito a parte ruim, na minha visão. Então, só de sair desse senso comum, só de sair desse cenário atual em que a maioria das profissões proporciona para a gente, para mim é algo totalmente benéfico. Então, a gente precisa, além de ter disciplina para seguir todo aquele horário, aquele cronograma que a gente estabeleceu, a gente precisa de organização. E tudo isso a gente precisa saber que vai abrir mão de alguma coisa, tá? Então, além desses benefícios de flexibilidade, liberdade e autonomia, a gente tem o outro lado da mesma moeda. E eu tô te falando isso porque para você não entrar achando que tá vivendo a profissão dos sonhos, achando que tá de férias o tempo todo. Não, você não tá de férias o tempo todo. Você consegue conciliar as suas férias com a sua profissão. Você consegue trabalhar nas férias, por exemplo, que foi o que aconteceu comigo, quando eu estava lá na Europa, quando eu estava lá em Noronha também. Então, é possível você ter todos esses benefícios na profissão, mas óbvio, sabendo que você vai ter que abrir mão de algo. Ou até mesmo você nem precisa acelerar o seu desenvolvimento e você não vai precisar abrir mão dessas coisas que eu abri para acelerar o meu. Você pode ter a sua própria jornada. Então, tudo está relacionado ao equilíbrio profissional e ao equilíbrio pessoal que a profissão de planejador financeiro vai te proporcionar de benefício. Só que a gente precisa passar por cima desses desafios de disciplina e organização, para que a gente extraia o máximo possível da liberdade geográfica, da flexibilidade de horários e da autonomia. Então, para isso, o planejador financeiro ele precisa de uma habilidade que é fundamental, a habilidade de ter gestão de tempo. E mais importante do que a velocidade é a direção. Para quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. É aquela velha frase do gato de Alice do País das Maravilhas. Então, a gente precisa definir metas. A gente precisa definir objetivos. Porque a partir do momento em que você se torna um planejador financeiro, você é dono do seu próprio negócio. Você não vai ter mais chefe. Então, além de você planejar os objetivos e coletar esses objetivos financeiros dos seus clientes, você também tem que saber quais são os seus objetivos. Você tem que definir as suas metas. Quanto é que você quer ganhar por mês? Você quer ganhar 5 mil reais por mês? Você quer ganhar 10 mil reais por mês ou quer ganhar 20 mil reais por mês? É você que vai definir as suas próprias metas. Você é responsável pelo seu próprio negócio. Então você precisa ter essas metas, ter essas métricas, ter esses indicadores, para que você saiba o que você precisa fazer diariamente através da disciplina e da organização e principalmente da gestão de tempo, para que você chegue nesse resultado desejado. Então a gestão de tempo é justamente esse norte. É quando você começa a clarear e passar por cima desses desafios e conciliar tanto os benefícios e os desafios que a profissão de planejador financeiro ela te proporciona. A gestão de tempo é uma habilidade que o planejador financeiro precisa ter para que ele consiga acelerar e potencializar os seus resultados e transformar cada vez mais vida de pessoas por causa da mudança e da otimização das suas relações com as suas finanças pessoais. A gestão de tempo é o back office que o planejador financeiro tem em relação a essa transformação, em relação a essa mudança. É o background que ele vai ter em relação à educação financeira que ele vai levar para as pessoas. Nesse vídeo, eu te falei sobre os principais benefícios da profissão de planejador financeiro. Eu te falei sobre autonomia na jornada de trabalho. Eu te falei sobre liberdade geográfica para trabalhar de qualquer lugar do planeta. Eu te falei um pouco sobre a minha história, de como eu fiz reunião lá de Fernando de Noronha, como eu fiz reunião lá da Europa com alguns clientes meus. Além de benefícios como flexibilidade de horário, para você, através da sua rotina que você estabelecer, conseguir conciliar os seus horários de atendimento, seus horários de estudos e os seus horários de capacitação e desenvolvimento pessoal e profissional com os horários que são mais flexíveis e os horários que são condizentes com a realidade dos seus clientes.
Nesse vídeo eu te falei que se você quer ter tempo para poder curtir mais a sua família, se você quer ter tempo para poder fazer atividades pessoais, como por exemplo jogar sua pelada, correr na praia ou até mesmo ir para a academia, e se você também sente a necessidade de ter tempo para viajar e curtir o seu lazer, a profissão de planejador financeiro, ela te proporciona todo esse tempo que você deseja. Nesse vídeo eu também te falei sobre os principais desafios dessa profissão, que nem tudo são flores, em que com grandes poderes a gente tem grandes responsabilidades. Você não vai estar de férias o tempo todo. É a sua profissão, você pode conciliar a sua profissão com as suas férias, mas para isso você precisa ter disciplina e organização, que são os principais desafios que esses benefícios eles proporcionam para o planejador financeiro e que para sanar esses desafios você precisa ter uma gestão de tempo. Você precisa definir metas para poder você conseguir traçar planos para conquistar essas metas e só você mesmo vai ter o retorno sobre isso. Porque agora você é o responsável pelo seu próprio negócio. Você não vai ter nenhum chefe mandando em cima de você. Você não vai ter nenhum chefe cobrando coisas que está fora do seu esboço de trabalho. E você também não vai ter cargas horárias exorbitantes. Você vai definir a sua própria jornada. Você é responsável pelo seu próprio crescimento. Para você que está buscando autonomia na sua jornada de trabalho, flexibilidade de horários e liberdade geográfica para trabalhar de qualquer lugar do planeta, apenas com internet você já está pronto para trabalhar. Eu te apresentei os benefícios da profissão de planejador financeiro, a profissão que está transformando as vidas das pessoas através da educação financeira. Venho aqui deixar meu muito obrigado para você que assistiu esse vídeo até o final. E venho te convidar para continuar acompanhando os nossos conteúdos através das nossas redes sociais e também acompanhar o nosso blog, que se encontra no nosso site. E a cada semana a gente faz um novo post. E esses posts que a gente está fazendo é dando dicas para pessoas que estão querendo começar nessa profissão de planejador financeiro. E óbvio, além de querer começar nessa profissão, querem otimizar e alavancar seus resultados. Então eu convido você a acompanhar o nosso blog. No mais, meu muito obrigado.